Essa história ocorreu em Guanajuato, uma linda cidade turística no México, famosa por seus becos e casas de estilo colonial. Por ser um destino muito visitado ao longo do ano, há vários tipos de hotéis, desde os de luxo até os mais modestos e rústicos, embora estes últimos nem sempre sejam mais baratos. Minha história se passa em um hotel boutique, uma grande casa antiga reformada para funcionar como hotel, localizada em uma área exclusiva da cidade, mas bastante isolada. Em volta só há a bela vista das montanhas e colinas que o cercam, uma repartição do governo um pouco distante e um grande jardim público, que só tem movimento durante o dia. À noite a situação muda completamente. Não há iluminação no jardim, nem casas ao redor, e pela rua em frente ao hotel, apenas ocasionalmente passa um carro perdido de madrugada, criando um clima bem solitário. Eu trabalhei lá há alguns anos como auditora noturna. O proprietário não estava certo se queria contratar uma mulher para o cargo, pois por ser um hotel caro, com diárias de mais de $400, ficava frequentemente vazio por vários dias. Contudo, eu tinha experiência com turnos noturnos, pois já tinha atuado em áreas de segurança. Eu não tinha medo de ficar sozinha, nem da escuridão, e definitivamente não me considerava uma pessoa medrosa. Então o dono, sem outras opções, decidiu me contratar. O auditor anterior concordou em me treinar por alguns dias de manhã, pois disse que só tinha tempo nesse horário. Achei bom. Ele era um rapaz alguns anos mais velho do que eu, bem quieto, e se limitou a me mostrar as tarefas que eu deveria realizar, já que muitas noites eu ficaria completamente sozinha no hotel. Eu assumiria todas as funções necessárias, desde o check-in até conhecer um pouco de manutenção do hotel, caso fosse necessário. A remuneração era muito boa. No último dia de treinamento, o auditor me disse, do nada, que era cristão e que às vezes de madrugada falava com seu pastor pelo telefone da recepção. Ele disse: "Vou te ensinar a fazer ligações pessoais nesse telefone, caso precise." Como metade do tempo os celulares ali perdiam sinal, achei um bom conselho. Nunca fui muito espiritual e seu comentário sobre a religião e falar com o pastor me pareceu estranho, mas não dei muita importância. O hotel consistia na casa principal, com 10 quartos distribuídos por 3 andares. Ao lado da casa foram construídos 6 quartos adicionais em uma colina. É um hotel muito bonito e rústico, com uma vista impressionante das montanhas de Guanajuato. No entanto, eu nunca me senti bem ali. No início, achei que era por causa da recepção fria que recebi da equipe diurna, mas mesmo quando eles iam embora, o ambiente ficava muito esquisito. Desde as primeiras noites, coisas estranhas começaram a acontecer, mas eu atribuía à idade do prédio. O telefone da recepção tocava de quartos vazios. Ouvia passos nos andares superiores e o som de água correndo em banheiros e quartos trancados. Eu sempre procurava a explicação mais lógica. Vale mencionar que isso acontecia todas as noites, sem exceção, desde a primeira em que comecei a trabalhar. Durante o dia, ao voltar para casa para descansar, comecei a ter pesadelos de todos os tipos e, às vezes, sofria paralisia do sono. Eu estava constantemente cansada e com dores de cabeça. Parte das minhas funções incluía preparar o pequeno restaurante para o café da manhã, com ou sem hóspedes. De toda a casa, esse era o local onde se sentia o ambiente mais pesado. Sempre que estava organizando mesas e cadeiras, sentia que alguém me observava. Às vezes eu me virava bruscamente porque percebia como se alguém tocasse meu cabelo, e o pior era a sensação de que algo vinha rapidamente em minha direção. Com o tempo, objetos começaram a se quebrar. Taças caíam das prateleiras e na cozinha, atrás da recepção, eu ouvia frigideiras e pratos caindo. Mesmo assim, tentava justificar como coisas que poderiam ter sido mal colocadas ou por conta de correntes de ar.
Uma amiga sugeriu que eu colocasse música ou um filme quando não houvesse hóspedes, para tornar o turno mais agradável. Mas quando eu tentava, ouvia muito mais barulho no hotel, e ao pausar, tudo voltava a ficar em silêncio. Mesmo assim, não sentia medo. Cumpria minhas tarefas normalmente e fazia rondas para verificar se tudo estava em ordem. Meu último dia no hotel foi na véspera de Natal. Haviam enfeitado tudo muito bem, com uma grande árvore de Natal na recepção e um Papai Noel de aproximadamente meio metro de altura. Eu não gostava de bonecos, nunca gostei. Então pedi a um colega que o colocasse em um dos quartos superiores antes de eu assumir o turno, apenas para não tê-lo à vista. E aquela noite foi a pior de todas. O telefone não parava de tocar na recepção, apesar de não haver nenhum hóspede no hotel. Tive que verificar várias vezes a cozinha e alguns quartos por conta de barulhos de coisas caindo. Um dos quartos que entrei foi aonde o Papai Noel estava. A luz do banheiro estava acesa e a torneira estava aberta. Pensei que meu colega tinha sido descuidado ao não perceber isso ao colocar o boneco no quarto. Fechei a torneira, apaguei a luz, vi o boneco deitado na cama, saí do quarto e fechei a porta. Eram quase 5 da manhã quando comecei a ouvir os passos no andar de cima da recepção. Achei que fosse minha imaginação, mas o barulho ficava mais forte e mais real. O auge foi quando o vento aumentou e uma leve garoa começou. Meu maior medo era que, por ser uma casa antiga, faltasse luz enquanto eu ouvia os passos. Tomei coragem, peguei as chaves e fui ao quarto. Com os nervos à flor da pele, abri a porta e o boneco ainda estava lá, deitado. Não reparei se estava na mesma posição, mas foi um alívio vê-lo ali. Voltei à recepção e assim que coloquei as chaves no lugar, vi o maldito boneco cair do andar de cima, quase como se o visse em câmera lenta. Minha reação foi olhar para cima e, parada junto ao corrimão, vi uma mulher com aparência indígena, mas sem olhos, com o rosto fixo em mim. Esqueci completamente o boneco e corri para fora do hotel. Ao chegar à rua, percebi que não havia uma alma. O jardim estava tão escuro quanto sempre. Pensei em correr para longe, mas lembrei que havia dinheiro no caixa. Respirei fundo e decidi ficar o restante do turno lá fora. Se visse ou ouvisse algo estranho, iria embora. Antes das 7, os colegas chegaram e não estranharam ao me ver do lado de fora. Quando entrei com eles na recepção, o boneco estava sentado ao lado da árvore, quase como se estivesse sorrindo de forma zombeteira. Foi ali que confirmei que não tinha imaginado nada. Quando corri de madrugada, ele não estava naquela posição. Ao saber que eu não voltaria, o dono não se surpreendeu. Nunca mais tive pesadelos e aquela sensação pesada desapareceu. Também nunca mais voltei ao hotel, nem para treinar meu substituto. O rosto daquela mulher ainda me dá arrepios. Hoje quero compartilhar neste fórum uma experiência que, embora não tenha acontecido diretamente comigo, mas com meu avô paterno, João, ainda me deixa com muitas perguntas sobre se estamos realmente sozinhos no universo. O El Altar é um dos picos nevados mais imponentes do Equador, localizado nos Andes. Com seus picos cobertos de neve e sua forma de caldeira vulcânica colapsada, parece uma fortaleza natural que se eleva em direção ao céu. Em seu interior, protegido por paredes de rocha, encontra-se a Lagoa Amarela, um lugar místico e belo cujas águas douradas refletem as montanhas ao redor. Meu avô sempre gostou de montanhismo e certa vez decidiu acampar perto da Lagoa Amarela com 2 de seus melhores amigos. Eles queriam explorar o nevado e aproveitar a paisagem impressionante. Bom, eles chegaram ao entardecer
montaram suas tendas perto da lagoa e se prepararam para passar a noite em um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo vento que soprava entre as cumeadas. Enquanto conversavam ao redor de uma pequena fogueira, um dos amigos apontou para o céu. Sobre as cumeadas do altar, uma luz intensa se movia de forma errática, mais próxima e brilhante do que qualquer um esperaria. No início pensaram que poderia ser um avião ou helicóptero, mas logo perceberam que a luz não emitia nenhum som e se deslocava em ângulos impossíveis, parando subitamente no ar e depois girando em direções que nenhum veículo conhecido poderia fazer. Meu avô João e seus amigos observaram em silêncio. Então, diante de seus olhos, a luz começou a descer lentamente, aproximando-se da lagoa até iluminar parte da margem com um brilho branco e frio. À medida que se aproximava, a temperatura ao redor deles caiu consideravelmente e o ambiente se tornou opressivo. Ninguém se movia, todos permaneciam em absoluto silêncio. A luz parou a poucos metros acima da superfície da lagoa e, de repente, se dividiu em 3 esferas menores, cada uma girando em perfeita sincronia. As esferas emitiam um leve zumbido, uma vibração estranha que ressoava no solo e nos corpos dos presentes. Meu avô se lembra de ter sentido um leve formigamento na pele, como se uma energia invisível os envolvesse. Foi então que uma das esferas começou a se mover em direção ao acampamento. O zumbido aumentou um pouco, e com um movimento lento, uma das mochilas que estava a poucos metros deles começou a se elevar no ar, como se uma força desconhecida a estivesse levantando. A mochila flutuou até ficar diante da esfera, e após alguns segundos caiu no chão sem nenhum dano, como se a esfera a tivesse examinado e depois perdido o interesse. Depois de alguns minutos, as 3 esferas se reuniram novamente e formaram uma única luz que subiu em grande velocidade, desaparecendo no céu em questão de segundos. O acampamento ficou mergulhado na escuridão e no frio, como se nada tivesse acontecido. No entanto, os 3 amigos sabiam que haviam presenciado algo de outro mundo. Sem dizer uma única palavra, começaram a empacotar assim que amanheceu e desceram o mais rápido possível. Nunca contaram essa história a ninguém, até que, com o tempo, meu avô decidiu compartilhá-la em uma reunião familiar. Ele o fez com certa hesitação, devo dizer, receoso de que ninguém acreditasse. Desde aquele dia, meu avô tem certeza de que o altar, além de suas lendas de espíritos, é também um lugar visitado por algo muito mais estranho e desconhecido, algo que cruzou seu caminho e que ele jamais esqueceu. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Para ser sincero, o que me aconteceu em uma noite há alguns anos ainda me dá arrepios. Era uma viagem longa, como de costume. Eu estava transportando uma carga de materiais de construção de Chihuahua para Monte Rey. Tudo ia bem. O tempo estava tranquilo e a estrada quase vazia. A única coisa que me preocupava era o tanque de diesel. Eu tinha calculado que daria para chegar até o próximo posto de descanso, mas por alguma razão o nível estava baixando mais rápido do que o normal. Pensei que talvez o medidor estivesse com defeito, mas não queria arriscar. De repente vi uma placa velha e meio enferrujada que dizia: Posto de gasolina a 2 quilômetros. Achei estranho, porque não me lembrava de ter visto isso antes naquele trecho, e já passei por essa estrada milhares de vezes. Mesmo assim, não pensei muito e reduzi a velocidade, pegando o desvio para o posto. O lugar era exatamente como imaginei ao ver a placa. Pequeno, com um par de bombas antigas e uma loja ao lado. Mas o mais estranho era que não havia ninguém. Desci do caminhão, olhei ao redor, gritei algumas vezes para ver se alguém aparecia, mas nada.
Apenas uma nota estava presa na porta da loja dizendo: "Volto logo". Esperei um pouco ao lado do caminhão, mas o ambiente estava estranho. Quase não havia barulho, nem mesmo o som de insetos, apenas um silêncio pesado. Então ouvi um som. Parecia alguém arrastando algo, um ruído seco que vinha dos banheiros nos fundos do posto. Não sou do tipo que se assusta fácil, mas senti um receio de estar ali. Pensei que talvez alguém estivesse machucado ou algo assim. Então fui verificar. Quando me aproximei, vi que a porta do banheiro estava entreaberta e se movia um pouco, como se alguém estivesse lá dentro. Chamei perguntando se estava tudo bem, mas ninguém respondeu. Empurrei a porta com cuidado e quando entrei percebi que algo estava errado. O banheiro estava gelado. Não era apenas um frio normal, mas aquele tipo de frio que te atinge até os ossos. Havia marcas de mãos no espelho, como se alguém o tivesse tocado com muita força, mas não eram marcas normais. Eram pequenas e alongadas, como se algo não humano as tivesse deixado. Não fiquei muito tempo ali. Saí rapidamente e voltei para o caminhão. Subi e tentei dar a partida, mas o motor não respondia. Girei a chave várias vezes e nada, como se a bateria tivesse morrido do nada. A essa altura eu já estava começando a ficar nervoso. Olhava pelos retrovisores esperando ver alguém, mas tudo continuava tão vazio quanto antes. Então eu senti aquela sensação de que alguém estava me observando. Não vi de imediato, mas sabia que estava lá. Olhei em direção à loja e vi uma figura escura, imóvel, parada ao lado da porta de entrada. Não tinha traços claros, era apenas uma silhueta escura, se é que vocês me entendem. Era alta e parecia estar me encarando diretamente. Não sei de onde tirei coragem, mas girei a chave mais uma vez e o motor finalmente ligou. Engatei a marcha e saí de lá como se minha vida dependesse disso. Não olhei para trás até ter certeza de que já havia percorrido uma boa distância. E quando olhei, a figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar, me observando. Cheguei a um posto de descanso algumas horas depois e estava tremendo quando desci do caminhão. Fui direto ao restaurante e vi algumas pessoas. Havia alguns caminhoneiros no balcão e depois de um tempo criei coragem para contar o que tinha acontecido. Um deles, um senhor, parou de comer e me olhou. Perguntou se era o posto do desvio antes do quilômetro 40 e eu disse que sim. Ele apenas balançou a cabeça em negativa e me contou que aquele lugar estava fechado há mais de 10 anos, que o dono desapareceu junto com vários motoristas que passaram por lá. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas desde então, ninguém para ali. Não sei o que vi naquela noite, mas desde então, nunca mais confio em postos de gasolina que não conheço. Era uma noite normal após o trabalho. Cheguei em casa às 10 da noite. Eu estava exausto, mas pronto para ficar acordado até tarde jogando videogame. Todos os meus amigos tinham que trabalhar cedo no dia seguinte, então eu estava jogando sozinho e relaxando. Algumas horas depois ouvi o que parecia ser uma batida. Tirei os fones de ouvido e tentei ouvir novamente, mas agora estava tudo em silêncio. Achei que com certeza tinha sido uma batida na porta da frente, pois o som foi bem alto e não fazia ideia do que mais poderia ser. Fui verificar, mas não havia ninguém na varanda. Quanto mais pensava, mais estranho parecia que fosse alguém batendo, já que foi apenas uma única batida. Ainda sem saber o que poderia ter sido, voltei a jogar. Não deve ter passado nem meia hora quando ouvi outro som. Era um tipo de clique, como algo sendo fechado. Imediatamente tirei os fones de ouvido e olhei para trás. Mais uma vez a casa estava silenciosa. Levantei e dei uma olhada rápida por toda a casa. Não inspecionei cada canto,
Só queria ver algum sinal óbvio do que poderia ter ouvido. A casa era bem antiga, então normalmente atribuía esses sons ao envelhecimento da madeira. Depois de olhar e não encontrar nada, voltei para a minha mesa. Ainda estava um pouco hesitante em colocar os fones, mas acabei colocando. No entanto, apenas alguns minutos depois, uma reflexão se moveu pela tela do meu computador. Talvez fosse uma sombra, não sei. Mas eu me levantei de um salto e me virei rapidamente. Dessa vez, era como se eu soubesse, sem sombra de dúvida, que alguém estava dentro da minha casa e tinha acabado de passar por trás de mim. Minha mesa ficava na sala de estar e havia um corredor longo atrás dela com 3 cômodos diferentes e, no final, a porta da frente. Demorei alguns segundos para me recompor e pensar na direção que o reflexo tinha se movido na tela. Percebi que tinha se deslocado do lado esquerdo do corredor para o lado direito. Havia apenas uma porta do lado direito, que dava para o meu quarto. Naquele momento, o silêncio da casa parecia perturbador, fazendo cada segundo passar de forma cada vez mais aterrorizante, quase certo de que havia alguém naquele quarto. Decidi que a melhor opção era correr direto para a porta da frente e torcer para que quem estivesse no quarto não pulasse em mim. Depois de alguns segundos, me forcei a se mover, correndo pelo corredor e saindo pela porta da frente. Não ouvi nada enquanto fugia da casa. Liguei para a polícia e esperei do lado de fora por longos minutos. Quando eles entraram, para minha surpresa, tiraram um morador de rua pela porta da frente. Fiquei em choque. Eu sabia que alguém tinha invadido, mas realmente ver isso era extremamente perturbador. Seus olhos estavam vermelhos, cor sangue. Ele parecia ter uns 50 anos e era bem grande. Ainda pior, encontraram 2 facas com ele. Parece que ele não tinha um motivo específico para me escolher como vítima do que quer que estivesse planejando fazer. Isso supostamente deveria me deixar mais tranquilo, mas honestamente não deixou. Só significava que ele era completamente insano e faria qualquer coisa sem hesitar, se tivesse a oportunidade. Acho que tive muita sorte naquela noite, muita sorte por ainda estar vivo para contar essa história. Quero começar dizendo que não sei escrever muito bem, mas irei tentar me expressar da melhor maneira possível. Me chamo Jonatas e a empresa para a qual eu trabalhava me pagava razoavelmente bem. Não era um exagero, mas ainda assim consegui juntar alguma coisa. Eu queria encontrar outro lugar para morar, pois, francamente, já não queria mais viver com meus parentes. Agradecia o apoio que eles me deram, mas queria meu próprio espaço. Foi assim que encontrei esse lugar. Os preços não eram muito altos e eu podia pagar. O único inconveniente era que ficava um pouco afastado do centro da cidade, embora não muito longe da metalúrgica em que eu trabalhava. Então, aproveitei a oportunidade. A dona do lugar me explicou que eu iria morar na casa que era de sua filha. Ela ficava dentro da propriedade. Tinha 2 andares, mas eu ocuparia apenas o de baixo. No andar de cima, havia coisas da filha dela e era usado como depósito. Isso era perfeito para mim, pois o lugar era um pouco maior do que os outros e a diferença de preço não era muita. Eu quase não ficava em casa, na verdade, nem conhecia bem meus vizinhos, apenas de vista. Chegava do trabalho quase sempre à noite, quando a maioria dos inquilinos já estava dormindo ou fazendo outras coisas. Algo que sempre chamou minha atenção era a temperatura dentro da casa. Do lado de fora podia estar quente, mas dentro sempre havia um ar frio, o que eu gostava muito para dormir. Parecia o porão da casa da minha avó. Uma das primeiras coisas estranhas que aconteceram foi quando eu estava tomando banho. Era acostumado a deixar a porta aberta, já que morava sozinho e não via problema nisso. Em uma ocasião, quando fechei o registro para lavar o cabelo,
Ouvi claramente como se alguém estivesse rindo. Foi muito rápido, até pensei que poderia ser o eco ou algum dos vizinhos, então não dei atenção. Mas pouco depois, novamente ouvi alguém dando risadas. Era a risada de uma mulher e parecia vir do meu quarto, logo fora do banheiro. Fiquei um pouco nervoso. Morando sozinho, isso era impossível. Saí rapidamente do chuveiro apenas para confirmar que não havia ninguém. Fiquei confuso. Ainda não tinha comprado televisão ou aparelho de som, então descartei essa possibilidade. Talvez fosse meu celular. Verifiquei, mas também não havia notificações e o volume estava baixo. Decidi deixar o assunto de lado e fui dormir. Nessa época eu estava ali há mais de 2 semanas. Os dias se passaram. Naquela ocasião eu estava atrasado para ir ao trabalho. Apressava-me a guardar minhas coisas na mochila e estava prestes a sair de casa quando ouvi passos no andar de cima. A casa era bem antiga, com bastante infiltração nas paredes, mas eram passos e eu podia ouvir claramente acima de mim. Eles eram muito pesados, ecoavam acima de mim. Fiquei parado ao lado do fogão. Olhei para o teto e tentei ouvir mais detalhadamente. A situação me parecia estranha. Era impossível haver alguém lá em cima. A única forma de entrar lá era pela porta principal, no primeiro andar, e só eu e a dona tínhamos as chaves. Por ser de dia, não tive medo, então subi as escadas e olhei para cima. Não pude ver nada, apenas os quartos. Havia 2. Um estava trancado, mas o outro estava aberto. Entrei e verifiquei se não havia ninguém. Estava vazio. Dei uma olhada rápida, e ao não ver nada fora do comum, saí para fora. Subi em minha bicicleta e fui para o trabalho, embora, por alguma razão, o pensamento não saía da minha cabeça. A segunda vez que ouvi foi de madrugada. Acordei porque os passos eram muito pesados. No início não sabia o que estava acontecendo. Cheguei a pensar que poderiam estar batendo na parede, mas não, vinha do andar de cima. Isso me deixou cabreiro. Parecia que estavam andando bem acima do meu quarto. E o que estava acima de mim era o quarto que estava trancado. Era impossível haver alguém lá dentro, nem eu tinha como entrar. Olhei para o meu relógio daqueles inteligentes. Eu dormia com ele. Eram cerca de 3h15 da madrugada. Os passos não paravam, andavam de um lado para o outro. Acendi todas as luzes do andar de baixo. Subi as escadas iluminando com meu celular. O lugar estava completamente escuro. Terminei de subir e acendi a luz que ficava bem no canto. Havia apenas silêncio. Uma sensação estranha invadiu meu corpo. Nem sei como explicar. Sentia que havia algo de errado. Fiquei parado por alguns segundos e depois voltei a descer os degraus da escada. Não achei legal acordar a proprietária para lhe dizer o que havia ouvido. Então voltei ao quarto e me deitei, desta vez com a luz acesa. Contei a um amigo no serviço o que havia acontecido. Ele apenas disse que poderia ser algum dos vizinhos e que talvez seus passos chegassem ao meu andar. Mais uma vez, tudo se acalmou nos dias seguintes. Inclusive parei de pensar nisso e de dar importância. Foi quase 2 meses morando lá quando as coisas tomaram outro rumo. Fiquei até tarde estudando na cozinha, já que lá estava a única mesa da casa e não gostava de escrever no meu quarto porque acabava dormindo. Era sábado, por volta das 2 da manhã. Tinha música tocando no meu celular, mas estava no volume 1, apenas para criar um ambiente e poder me concentrar. Foi quando ouvi alguém começando a andar na parte de cima. Isso rapidamente me deixou atento. Olhei em direção às escadas, não dava para ver nada. Como mencionei, estava muito escuro. Ainda assim, o som continuava. Estava prestes a me levantar quando ouvi que os passos se aproximavam dos degraus. Fiquei paralisado de medo e parecia ter algo pressionando meu peito. Cada passo parecia mais próximo. Minha atenção não se desviava das escadas. Pensei que o som ia parar e desaparecer como das outras 2 vezes, mas o que vi e passei não desejo a ninguém. Os dedos dos pés de alguém apareceram, começaram a descer, depois vi parte da perna. No início senti essa pressão no peito
e um frio que travava meu corpo. Não conseguia sequer me mexer. Foi como se meu corpo não respondesse. Logo pude ver o restante de suas pernas. Como se fosse automático, gritei. Desviei o olhar e, correndo, entrei no meu quarto, fechando a porta. Não pensava em sair por nada deste mundo. Meu coração batia muito rápido, comecei a suar, sentia-me mal. Não podia explicar o que havia visto. Simplesmente não havia como. Procurei meu celular por todos os lados. Ainda havia o deixado na mesa tocando música de fundo. Não conseguia dormir ali por nada deste mundo, estava apavorado. Andava de um lado para o outro, de repente parava tentando não fazer barulho, procurando ouvir algum som de fora, mas nada. A casa parecia muito diferente de como era de dia. Havia um ambiente estranho ao meu redor. Lembrava daqueles pés, pareciam manchados com algo escuro. Depois de vários minutos abri a porta, sem nem levantar a cabeça. Apenas peguei meu celular sobre a mesa e liguei para uma amiga. Me tranquei novamente no quarto. Minha voz saía falhada e minhas mãos tremiam sem parar. De repente, senti muita vontade de chorar. Liguei para uma das minhas amigas do tempo de escola, mas não conseguia pronunciar uma única palavra. Sentia que simplesmente não saía. Preocupada, ela me perguntou o que estava acontecendo. Eu respondi que havia visto um fantasma. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Era a única maneira de descrever o que vi naquela escada. Aquilo não era uma pessoa. Felizmente, minha amiga pôde vir me buscar, mas não minto quando digo que foram as 2 horas mais longas da minha vida. Na Kombi dela, tentei contar tudo de novo. Não conseguia sequer imaginar os pés da pessoa descendo as escadas. Aquilo não era normal, juro, não era normal. Achava que estava ficando louco. Minha amiga tentou me acalmar, pediu que eu me tranquilizasse. Aquela noite fiquei na casa dela, que, sendo a pessoa amável que é, me ofereceu o sofá na sala. Para mim, isso era mais do que suficiente. Durante a madrugada foi difícil conseguir dormir. Na minha mente achava que aquilo tinha me seguido. Foi uma tortura, sem dúvida, uma das piores noites que já vivi. No dia seguinte falei com a dona do lugar que eu havia alugado. A mulher estava tão assustada quanto eu. Era a primeira vez que ela ouvia algo assim, embora também fosse verdade que a casa estava desocupada há quase 3 anos. Pensei que, a princípio, ela não iria acreditar em mim, mas suponho que meu rosto e minhas palavras a convenceram. Disse a ela que não podia continuar morando lá, o que passei não era normal. Eu respeito o paranormal, mas não queria conviver com algo assim. Não seria capaz de dormir tranquilo. A mulher não viu problemas nisso e chegou a devolver os dias que eu não usaria o lugar, coisa que eu nem imaginava que faria. Infelizmente, tive que ficar mais 3 dias enquanto procurava um novo lugar para morar. Isso não foi complicado, embora as opções fossem mais caras. Não exagero ao dizer que ficar aqueles 3 dias foram um verdadeiro inferno na terra. Tinha o sono muito leve e qualquer ruído me acordava. Praticamente nesses 3 dias, dormi no máximo 4 horas. Não sei se a casa ainda está para alugar, mas honestamente isso não é da minha conta e não estou disposto a investigar. Prefiro deixar assim e seguir em frente. Fiquei traumatizado. Minha avó me deu uma Bíblia que coloco sempre sobre a cabeceira da minha cama. Isso me faz sentir de certa forma mais seguro e consigo dormir com um pouco mais de tranquilidade. Não sei se minha história irá ser assustadora para alguns, mas o que vivi foi muito assustador para mim, principalmente por se tratar de algo desconhecido. Por isso eu peço, nunca duvide do paranormal. Vou te contar. Não sou do tipo que se assusta fácil. Tenho mais de 20 anos dirigindo caminhões, e nesse trabalho você encontra de tudo. Tempestades, assaltos e estradas quase impossíveis de se passar. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos ainda me deixa perturbado. Sempre que me lembro, sinto um arrepio. Era uma viagem normal, daquelas que você faz no automático.
Eu estava transportando uma carga de bomba de óleo e água do interior de São Paulo para Maringá. Um trajeto que eu conhecia de cabeça. A noite estava tranquila e a estrada completamente deserta. Já tinha passado o trecho mais complicado do caminho e faltavam umas 2 horas para chegar. Mas, como sempre, o cansaço começou a me pegar. Não queria parar, mas sabia que seria perigoso continuar dirigindo assim. Decidi parar em um posto que vi ao longe. Não reconheci o lugar de imediato, mas também não me pareceu estranho. Ficava à beira da estrada, com um estacionamento pequeno, uma loja e 2 banheiros no fundo. As luzes amarelas estavam acesas, mas meio fracas, como se estivessem quase queimando. Estacionei, desliguei o motor e desci para esticar as pernas. O silêncio foi a primeira coisa que me incomodou. Não havia o barulho típico de outros caminhões, nem de um rádio ligado, nada. Pensei que talvez fosse tarde demais e que todos já estivessem dormindo. Entrei na loja para comprar um energético. Precisava de algo para me manter acordado. Lá dentro havia um homem mais velho que eu, que mal levantou o olhar quando entrei. O rosto dele me chamou a atenção. Não parecia sério, mas o sorriso era, não sei como explicar, incômodo talvez. Era como se ele tentasse ser simpático, mas não conseguisse. No fundo da loja, 2 homens estavam sentados numa mesa. Não comiam, não conversavam, só ficavam ali, me observando de soslaio. No final não tinha energético e acabei pegando um café, e o atendente me perguntou algo que me deixou pensativo. Você está sozinho? Ri um pouco nervoso e respondi que sim. Ele me olhou por alguns segundos antes de me dar o troco, como se estivesse me avaliando. Não dei muita importância, mas já estava com uma sensação esquisita. Saí da loja com o café e fui para o caminhão. A primeira coisa que notei foi que a porta estava entreaberta. E olha, sou muito cuidadoso com isso. Sempre tranco bem as portas, especialmente na estrada. Pensei que talvez fosse o cansaço fritando meu cérebro, mas algo não fazia sentido. Olhei rapidamente dentro da cabine, e tudo parecia no lugar, mas aquela sensação de que alguém tinha estado ali não saía da minha cabeça. Decidi dar partida e seguir viagem, mas enquanto me afastava do posto, comecei a notar coisas estranhas. Os espelhos laterais estavam ligeiramente desajustados, como se alguém tivesse mexido neles. Eu sempre ajusto os espelhos antes de sair, então isso não fazia sentido. Também senti um cheiro estranho na cabine, parecido com aquela catinga de suor, mas sabia que não era meu. Tentei ignorar e me concentrar na estrada, mas a sensação de desconforto persistia. Cada vez que olhava nos espelhos, parecia que algo estava errado. Em um deles, por um segundo, achei ver um reflexo que não era meu. Algo pequeno, como uma sombra que desapareceu imediatamente. Tinha quase certeza de que era o cansaço, então decidi parar no próximo posto para me acalmar. Quando cheguei, havia vários caminhões estacionados, o que me deixou mais tranquilo. Desci do caminhão, entrei no restaurante, e foi aí que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Havia um grupo de caminhoneiros conversando em uma mesa. Peguei meu café e me aproximei. Um deles me cumprimentou e começamos a conversar. Não sei porquê, mas senti que podia contar o que tinha acontecido. Falei sobre o posto, o atendente estranho e os 2 caras que estavam lá sem fazer nada. Também mencionei a porta aberta e os espelhos desajustados. Quando terminei, o homem me olhou sério e perguntou exatamente onde era aquele posto. Expliquei o trecho da estrada e assim que o fiz, ele fez uma cara preocupada e disse algo. Esse lugar é conhecido. Não sabemos se é algo sobrenatural, mas não é um lugar seguro. Muitos motoristas que passam por lá desaparecem. Ninguém sabe ao certo o que acontece, mas há rumores de que não é coincidência. As pessoas que estão lá não estão por acaso. Outro caminhoneiro que estava ouvindo a conversa interveio. Ele contou que anos atrás,
Um amigo dele parou naquele mesmo lugar e nunca voltou para casa. Encontraram o caminhão dele dias depois, abandonado a quilômetros dali. A carga estava intacta, mas o reboque tinha marcas, como se alguém tivesse tentado entrar à força. Não soube o que pensar. Por um lado, tudo o que disseram fazia sentido, mas por outro parecia exagerado. Podia ser algo realmente estranho, fora do comum. Ou talvez fosse apenas um grupo de pessoas mal intencionadas, aproveitando a solidão da estrada. No entanto, nenhuma das opções me deixava mais tranquilo. Voltei para o caminhão com a sensação de que algo estava faltando. Revisei tudo de novo. Espelhos, portas, a cabine. Tudo estava no lugar, mas não conseguia tirar da cabeça que alguém tinha estado ali. Subi, dei partida e fui embora, mas continuei olhando os espelhos enquanto me afastava. Naquela noite terminei o trajeto sem problemas, mas os pensamentos não me deixaram dormir quando cheguei ao destino. O que realmente aconteceu naquele posto? Era algo sobrenatural, como alguns acreditam? Ou apenas pessoas aproveitando a solidão da estrada para fazer coisas erradas? Até hoje não tenho a resposta, e isso é o que mais me incomoda. Às vezes, nas minhas viagens noturnas, esses pensamentos voltam, e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais tempo, se fosse menos cuidadoso ou se não tivesse dado partida a tempo. Talvez eu nunca saiba, mas aprendi uma coisa. Na estrada não importa se você enfrenta algo paranormal ou humano. É sempre melhor estar alerta, não confiar no que parece normal e, acima de tudo, nunca parar em lugares desconhecidos. No outono passado, eu fiz 16 anos e comecei meu primeiro emprego em uma pizzaria bem pequena da minha cidade. Era um local familiar com apenas 5 ou 6 pessoas trabalhando lá. Só consegui o emprego porque meu melhor amigo também trabalhava naquele local. Eu era o entregador e trabalhava apenas nas horas mais tarde, já que tinha escola durante o dia. Foi por volta da 3ª semana no trabalho que isso aconteceu. A noite estava tranquila, tanto para as entregas quanto para os clientes no restaurante. Estava um pouco frio também, o que fazia a maioria das pessoas ficar em casa. Por volta das 11 da noite, no entanto, uma ligação chegou. Meu amigo atendeu e registrou o pedido. Era para uma pizza pequena e um refrigerante, então eles fizeram rapidamente e eu fui para a entrega. O endereço não era muito longe. Ficava a apenas 8 minutos de distância. Mas quando entrei na rua, bati em um buraco e percebi que a rua toda estava cheia de rachaduras e crateras. Parecia totalmente destruída e negligenciada. Nossa cidade não era exatamente a mais bonita, mas isso era bem pior do que em outros lugares. Dirigi com cuidado, desviando dos buracos que conseguia ver, até chegar ao endereço. Era uma casa de 2 andares. A casa em si parecia tão velha e abandonada quanto a rua, mas estranhamente, o jardim estava cheio de flores e plantas frescas que claramente haviam sido cuidadas. Parei no final da entrada da garagem, peguei a pizza e o refrigerante e caminhei até a porta da frente. Os degraus de madeira da varanda pareciam que iam desabar, e eu senti uma sensação estranha e desconfortável. Olhei para trás, para meu carro, vendo a densa floresta atrás dele e percebendo o quão isolado aquele lugar era. Bati na porta e logo após bater, ouvi um movimento dentro da casa, e o assoalho começou a ranger. Era um som suave, como se alguém estivesse andando leve e lentamente, mas eu ouvia o rangido se aproximando cada vez mais até chegar do outro lado da porta. Me preparei para a pessoa abrir, sorrindo e segurando a pizza, mas ninguém abriu. Depois de 10 segundos comecei a me sentir desconfortável. Oi, sou o entregador de pizza. Estou só entregando o seu pedido. Não houve resposta nem qualquer outro som lá dentro.
Eu senti que algo estava errado, então dei alguns passos para trás e saí da varanda. Ainda estava um pouco hesitante em ir embora sem que pagassem, mas olhei uma última vez para trás e quando fiz isso senti meu corpo arrepiar. Havia um homem parado ao lado da casa olhando diretamente para mim, como se estivesse andando em minha direção, e só parou quando eu o vi. Ele parecia velho e magro, mas com um olhar perturbador nos olhos. Corri de volta para o meu carro, e o homem não disse uma única palavra, apenas me observou. Saí de lá rapidamente e voltei para a pizzaria. Eu não sabia o que aquilo tinha sido. Meu amigo achou que poderia ter sido algum tipo de brincadeira, mas aquele homem parecia velho demais para estar fazendo algo assim. Só fiquei aliviado por ter visto e saído, pois não sei o que poderia ter acontecido se aquele homem tivesse chegado à varanda antes de eu sair. Há algum tempo precisei fazer uma viagem com Adriano, um colega de muitos anos de trabalho. Apesar de conhecê-lo há muito tempo, quase não viajamos juntos. Não que não nos dessemos bem, mas acho que entre todos os colegas, ele era com quem eu menos convivia. Já estávamos há algumas horas na estrada quando senti uma dor estranha nas costas, algo que nunca havia sentido antes. Para não alarmar Adriano ou fazer um alarde, disse que queria ir ao banheiro. Paramos em um lugar muito tranquilo, com espaço suficiente para estacionar o caminhão sem problemas. O lugar era até bonito, rodeado por pinheiros dos dois lados da estrada. Sempre gostei de pinheiros. Ao me alongar um pouco, a dor nas costas desapareceu. Senti que talvez estivesse mal posicionado ou algo assim. Vi que Adriano também desceu do caminhão e disse que iria urinar para não precisar parar mais adiante. Ele voltou para pegar a jaqueta, pois estava muito frio. Não havia muita neblina, mas o vento gelado estava ruim de suportar. Também devo mencionar que nenhum carro ou caminhão passava por ali. Luan, venha ver, ouvi Adriano dizer. Ele estava observando algo a alguns metros da estrada entre as árvores. Me aproximei e vi um carrinho de bebê. Não sei como chamam em outros lugares, mas era um carrinho de bebê, muito velho e coberto de mato. O estranho é que não havia nada por perto, nenhuma casa nem trilha, nada. Lembro bem do que aconteceu, pois Adriano começou a rir e disse: "Imagina se ele começa a se mexer?" Assim que terminou a frase, ouvimos a poucos passos dali o choro claro de um bebê ou criança pequena. Nossa primeira reação foi perguntar se estava tudo bem, se alguém precisava de ajuda. O choro parecia vir de trás de uma árvore, a poucos metros de nós. Nos aproximamos para ver, mas nesse exato momento, o mesmo choro, ou som, ou seja lá o que fosse, pareceu vir de muito longe entre as árvores distantes. E era como se preenchesse todo o ambiente, vindo com o vento. Corremos para o caminhão e Adriano até esqueceu a vontade de ir ao banheiro. Uma coisa posso afirmar, aquilo definitivamente não era o choro de um bebê. O segundo som que ouvimos era algo, como se algo quisesse imitar o choro de um bebê. Até hoje penso na dor nas costas que senti somente aquela vez, a dor que me fez parar ali. Há algum tempo descobri este canal e desde então não passei uma noite sem ouvir um relato. É por isso que criei certa confiança para escrever o que me aconteceu quando eu era apenas uma criança. Quando eu ainda tinha 8 anos, eu morava com minha mãe na casa de um dos meus tios em Ibirité. Lembro-me que minha mãe vendia bolinhos de frango para nos sustentar. Tenho essas lembranças vagas, mas o que me lembro claramente como se fosse ontem é de uma rua específica,
Uma rua onde havia senhoras idosas que me sorriam, mas não um sorriso doce e carinhoso que as avós têm. Esses sorrisos me aterrorizavam, me faziam chorar. Lembro-me perfeitamente também daquela tarde em que minha mãe entrou para vender em uma loja. Eu queria que ela comprasse algo para mim, mas ela se negou, dizendo que não tinha dinheiro. Então fiz birra, me joguei no chão e chorei. Minha mãe me disse que se eu não levantasse, ficaria ali, e seguiu em direção à Rua das Senhoras Idosas. Não demorei em segui-la, pois me lembrei do medo que aquele lugar me dava. Minha mãe já estava a uma distância de 5 casas, uma vantagem considerável, e eu não conseguia andar rápido porque, apesar de tudo, continuava chorando e gritando. Ela chegou ao final da rua, onde havia uma série de casas abandonadas, e foi lá que eu o vi. Na primeira casa estava um demônio. Não sei como chamá-lo sem que pareça clichê, mas era exatamente como o imaginado na cultura popular. Vermelho e com chifres. Um demônio que estava zombando de mim, imitando meu choro na entrada da casa sem porta. A primeira coisa que fiz foi gritar, e essa coisa, como se estivesse zombando, correu para dentro, sumindo na escuridão como se eu o tivesse assustado. Não sei como explicar, mas ele se movia de um jeito nada humano, com passos muito erráticos e bizarros. É difícil descrever. Corri e, ao me afastar algumas casas, o mesmo personagem estava novamente no segundo andar de outra casa abandonada, como se estivesse me espionando, espiando com a cabeça para fora e se escondendo, me olhando com um olhar de medo e zombaria ao mesmo tempo. Corri sem parar até alcançar minha mãe. Não soube como contar o que tinha acabado de ver, e até hoje, 25 anos depois, ainda não contei. Felizmente nos mudamos pouco tempo depois e nunca voltamos a esse lugar. Hoje tenho quase 34 anos e essa lembrança ainda está muito presente toda vez que ouço algum relato. Isso aconteceu no início de dezembro do ano passado. Um dos meus bons amigos ia fazer uma viagem com sua família e ficaria fora por uma semana inteira. Ele me perguntou se eu gostaria de cuidar da casa enquanto eles estivessem fora. Nós éramos amigos próximos, então isso não era nada incomum. Na verdade, eu pedi a mesma coisa para ele no ano anterior. Eles tinham alguns aquários e muitas plantas que precisavam que eu cuidasse enquanto estavam fora, e em troca eu podia ficar na casa por uma semana. Eu morava em um apartamento bem pequeno, então sempre ficava feliz em aceitar a oferta e ajudar. Cheguei lá algumas horas antes deles partirem, só para conversar e relembrar tudo o que eu precisava fazer. Assim que eles saíram, desarrumei algumas coisas e me acomodei. Por volta das 6 horas, saí para pegar algo para jantar. Levei a comida de volta para casa e comi na sala de estar enquanto assistia TV. Meia hora depois, houve uma batida na porta. Parei o que estava assistindo e fui ver quem era. Era um homem de uns 40 anos. Ele não estava usando uniforme de entrega nem nada. Parecia apenas um cara comum. Abri uma fresta na porta e perguntei o que ele precisava. Ele parecia surpreso ao me ver, mas logo se recuperou e perguntou se meu amigo estava em casa naquele momento. Ele o chamou pelo nome e então pensei que poderia ser um amigo ou algo assim, mas eu disse que ele teria que voltar outro dia. Ele não perguntou mais nada e simplesmente foi embora. Provavelmente eu deveria ter perguntado o que ele queria, mas achei que ele deveria ter me dito logo de cara. Eu estava certo de que não era nada demais, mas mandei uma mensagem para meu amigo só para avisar quem tinha aparecido. Ele me ligou logo depois e perguntou quem era, e após uma breve conversa, disse que não tinha ideia de quem poderia ser aquele cara. Fiquei de olho pelo resto do dia, mas ainda sentia que provavelmente não era nada sério. Assisti TV por um tempo. Depois fui regar as plantas e alimentar os peixes.
Por volta das 9 horas comecei a arrumar o sofá para dormir. Joguei alguns cobertores e fiz um cantinho para dormir. Enquanto fazia isso, houve outra batida na porta. Fui até lá, mais confuso do que qualquer outra coisa, mas fiquei imediatamente inquieto ao ver o mesmo homem do lado de fora. Desta vez, não abri a porta. Ei, o que você quer? Pode voltar outro dia? Gritei através da porta. Vi o homem escutar e olhar para a frente como se estivesse pensando, mas em vez de responder, ele simplesmente foi embora de novo. Certifiquei-me de que a porta estava trancada antes de voltar para o sofá. Sei que deveria cogitar chamar a polícia, mas por algum motivo não queria. Principalmente por estar na casa de outra pessoa, estava preocupado que tudo isso fosse apenas um mal-entendido. Sem contar que o cara ainda não tinha feito nada. Eu só teria que explicar que ele apareceu 2 vezes e ficou parado na porta. Os policiais iriam rir da minha cara se eu fizesse isso. Parece meio bobo, sinceramente, mas aquilo me deixou alerta e não me senti confortável para dormir imediatamente. Fiquei acordado no celular e deixei as cortinas das janelas abertas para ver se ele voltava. Esperei por provavelmente umas 2 horas antes de meus olhos começarem a pesar. Fiz uma última verificação nas janelas antes de fechar as cortinas e me preparar para dormir. Escovei os dentes e entrei no chuveiro para um banho rápido. Quando saí, me sequei e desci as escadas. Havia-se passado menos de 10 minutos. Fui apagando todas as luzes e, antes de me deitar, decidi fazer uma última checagem pelas janelas para dormir tranquilo. Olhei para fora, vendo apenas as árvores balançando ao vento e a rua vazia em frente à casa. Dei um passo para trás e, ao voltar para o sofá, meus olhos se desviaram para a porta da frente e percebi algo estranho. A fechadura estava destrancada. Fui até lá, achando que estava vendo errado. Mas não, estava destrancada. Eu tinha certeza absoluta de que a tranquei, sem dúvida nenhuma. Fiquei paralisado por um segundo, antes de sentir a adrenalina me invadir. Virei-me e fui devagar até o sofá para pegar o celular que deixei na mesinha ao lado, mas ele não estava lá. Alguém já tinha pegado. Não fiquei mais nenhum segundo, peguei minhas chaves e saí correndo pela porta da frente. Usei o botão de emergência do meu carro para ligar para a polícia enquanto saía da garagem e estacionei mais abaixo na rua para esperar. Quando a polícia chegou e revistou a casa, encontraram o homem, o mesmo que tinha aparecido 2 vezes, sentado em um dos quartos de hóspedes. Quando o prenderam, ele não disse uma única palavra, como se fosse completamente mudo. Eles encontraram a chave forjada no bolso dele, que encaixava na porta da frente, e ninguém sabe como ele conseguiu. Meu amigo me disse novamente que não tinha ideia de quem era o homem ou por que ele invadiria sua casa, mas, sinceramente, parecia que havia algo que ele não estava me contando. De forma suspeita, também não conversamos muito depois disso. Não sei o que teria acontecido naquela noite se eu não tivesse notado que a porta estava destrancada e tivesse ido dormir. Sinceramente, não acho que eu teria acordado.